Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Lembrando que este canal é 100% ateísta, mando então um forte abraço para todos os ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores. E é claro, agradecer a todos vocês inscritos no canal, sejam muito bem-vindos. O vídeo de hoje, mais um vídeo sobre religião, denominações e charlatões. Só que o vídeo de hoje é bem interessante, pessoal. Por quê? Porque eu vou falar de charlatanismo envolvendo a ufologia, né? Um setor da ufologia que se tornou religião, né? Eis o perigo de que quando tudo se torna, né, religioso, fanático, né? E aí você vai ver o perigo que tudo é isso, né? Porque o sistema religioso não traz benefício para ninguém. Desde que foi criado, desde os dos antigos deuses, que sempre trouxe discórdia, desavença e guerras, né? Esse é o sistema religioso. E aqui nós vemos, eu como ufólogo, sabe, fico muito triste. Por quê? Porque a ufologia, diferentemente do que se falam, né, que se pensa, né, quem não conhece, pensa que o ufólogo acredita em vida extraterrestre. Quando nós não acreditamos, nós estudamos, né? Há ufologia séria, há inclusive a Associação Nacional de Ufólogos, né? Onde ali nós estudamos, né, sobre este assunto. Diferentemente da religião que afirma existir um ser imaginário que só esses líderes religiosos que os criam, né, é que veem, né? Como é o caso do Abraão, que criou o Deus dele lá, né? Politeísta, depois vem o Moisés, criou o Deus monoteísta, e por aí vai, sabe? E assim as milhões de religiões, milhões de livros sagrados e bilhões de deuses ao redor da Terra são criados, onde só o líder que cria é quem vê. E aqui vemos aqui a ufologia, uma parte da ufologia, né, não é ufólogo, né? Se diz ufólogo, acredita em seres que não pode provar e diz que é ufólogo, né? E aí surge o nome da ufologia, na real, né? Surge o nome dos ufólogos sérios, verdadeiros, estudiosos, né? Como é o caso do ateísmo, por exemplo, também, né? Muitas pessoas levam o ateísmo ao extremo, né? E se torna até uma religião. Não pode, cara, não pode, né? O ateísmo nada mais é do que a negação dos deuses, né? Que sabemos que não existem, né? Podemos até aventar a possibilidade de vida extraterrestre. Isso é uma possibilidade, mas não chegamos aqui, batemos o martelo e dizemos que exista, né? Muito pelo contrário dos que acreditam em deuses, em religiões, né? Então aqui vamos conhecer mais um, né? Eu coloquei aqui algumas seitas, são milhares de seitas. Eu coloquei algumas que achei interessante, mas quero lembrar que vou dar aqui o nome, por exemplo, do Marshall Applewhite, que fundou a seita, religião, né? Para mim, seitas são religiões, tá? Tudo aquilo que segrega um grupinho e afasta de outro, que separa a humanidade, é religião, tá? A religião veio para separar e não para unir, né? Ele fundou a comunidade, a seita chamada Heaven's Gate, Portal do Paraíso, né? E aqui nós vamos conhecer, por conta dele, pessoas se suicidaram, né? Mas no próprio sistema religioso, como vou fazer um vídeo sobre o tal do, para quem não lembra, pastor Jim Jones, né? Que em nome da sua crença, ali um pastor do templo popular pentecostal cristão, morreu ali, 918 pessoas se suicidaram, um suicídio coletivo, né, a mando deste Jim Jones, né? Isso foi na Guiana Amazônica. Ele fundou a cidade, a comunidade chamada Jonestown, e ali induziu as pessoas, 918 pessoas, né? O maior atentado terrorista, né, considerado como terrorismo, né, afora as Torres Gêmeas, né? Fora as Torres Gêmeas, é considerado o maior terrorista contra americanos, né? Porque é considerado pelos americanos como terrorismo, tá, pessoal? Então vamos ao vídeo, e vamos ver aqui que por conta desse, que se dizia aqui, crer em seres extraterrestres, levou ao suicídio coletivo também de 39 pessoas. Vamos lá, pessoal. Vamos ver algumas seitas. Seitas ufológicas. Conheça algumas das seitas movidas pela crença extraterrestre que arrebanham seguidores mundo afora. Milhares de seguidores. Grupos messiânicos, né? Messias, né? Como que alguém, né, que acredita em seres extraterrestres se diz um Messias, um mensageiro desses seres aí que são considerados como os deuses, né? Grupos messiânicos movidos pela crença na vida extraterrestre arrebanham seguidores mundo afora. Alguns tiveram um fim trágico, né? Como é o caso deste aqui. No dia 27 de março de 1997, nada menos que 39 pessoas foram encontradas mortas numa mansão ao norte de San Diego, Califórnia, Estados Unidos da América. Elas haviam cometido suicídio coletivo, levadas pela crença cega em Marshall Applewhite,
líder de uma seita denominada Heaven's Gate, literalmente Portal do Paraíso. Applewhite fez seus seguidores acreditarem que alcançariam a vida eterna se morressem no momento da passagem do cometa Hale-Bopp. Não é cometa de Halley, é outro cometa, Hale-Bopp, pela Terra, pois o astro abrigaria em sua cauda uma nave espacial. Veja aí, né? Que loucura, né? Que maluquice. E se fosse uma nave extraterrestre, precisaria se matar para ir nela? Né? Que loucura, né? Fundada em 1970, a Heaven's Gate é só uma das muitas seitas, milhares de seitas que se espalham pelo mundo, ancoradas em elementos ufológicos, se baseando na crença ufológica, não na ufologia, na crença em seres extraterrestres, né? E acreditam falar com esses seres. Da mesma forma, a mesma loucura que o sistema religioso diz que existe um ser imaginário e que essas pessoas, movidas pela esquizofrenia, pela loucura religiosa criada por líderes religiosos, que criam seus deuses, criam seus... só eles veem e ali fundam suas religiões. A mesma coisa usando agora extraterrestres para levar as pessoas à loucura, né? Fundada em 1970, a Heaven's Gates é só uma das milhares de seitas que se espalham pelo mundo, ancorada por elementos ufológicos. Na maior parte das vezes, seus líderes se dizem pessoas eleitas, entre aspas, por forças extraterrestres. Eleitas por forças extra, sempre são assim. Os líderes religiosos se dizem os escolhidos, né? Por esses seres imaginários, por esses deuses, anjos e tudo mais, né? Para cumprir alguma missão na Terra. O ufólogo Vanderlei de Agostinho diz que existem 3 tipos de líderes de seitas. Os bem-intencionados, que eu discordo, não há boa intenção em criar, né, seres imaginários e fazer as pessoas acreditarem, né? Aí já não tem boa intenção nisso aí, assim como toda religião, né? Nenhuma das religiões tem boa intenção, porque mentem, porque apregoam um Deus que jamais podem provar e culpam ainda as pessoas se não acreditarem neles, né? Isso aí é que é pura maldade. Os que têm algum desvio de conduta ou eventualmente patológico, né? Esquizofrênicos, eu acho que para mim são todos, tá? Todos. E os literalmente charlatões. Então todos os esquizofrênicos se encaixam na mesma categoria, né, de charlatões, os líderes, né? Porque a ovelhinha é sempre alienada ali no meio, para ser tosada a sua lã. Ou seja, não dá para generalizar. Ele diz que não dá para generalizar. Eu já afirmo que é generalizar mesmo, tá? São todos loucos e os líderes charlatões. Nem todos, é claro, levam a um final trágico quanto ao Heaven's Gate, claro. Nem todos levam, né? Alguns líderes religiosos são mais espertos, né? Querem arrancar apenas a lã da ovelha, o dinheiro. Conheça mais algumas seitas que arrebanham seguidores com base em crenças e dogmas ligados à ufologia. Dogmas ligados à ufologia. A ufologia nunca foi religião e eles querem tornar, né? Assim como é um perigo também tornar até o ateísmo em uma religião, né? Então vamos lá, pessoal. Veja essa seita aqui, ó. O símbolo é esse. Movimento Raeliano. Vamos ver. O líder. Fundada em 1975 pelo jornalista francês Claude Vorillon, que se autodenominava Rael, prega que o ser humano foi criado em laboratório por extraterrestres. Rael afirma ter sido contatado e abduzido em 1993 por ET, que ele pediu para construir uma embaixada, né? Veja só, que ET mais maluco, né? De vez de se apresentar logo para todo mundo, ir para as televisões, redes de televisão, chamava aqui a Rede Globo, né? E aí não precisa de embaixada não, né? Basta ir para a televisão e se apresentar. Mas aqui ele precisava de uma embaixada na Terra para receber de volta os alienígenas. O francês teria sido escolhido como um messias, viu aí? Se tornando já um líder religioso de uma nova seita que se torna uma religião, né? Que as pessoas seguem cegamente. Destinado a conscientizar a humanidade sobre a necessidade de evolução, como se a evolução precisasse disso, a evolução espontânea. A seita tem 70 mil seguidores no mundo. Nos últimos anos tem chamado a atenção por sua defesa na clonagem humana, tida como um meio de atingir a imortalidade. Há rumores de que a Clonaid, empresa criada por Rael em 1997, já teria conseguido gerar um clone, uma menina,
de uma mulher, clone de uma mulher de 31 anos, né? Então aqui ele até uma empresa fundou de clonagem, veja só, né? Eu não sei nem se isso é permitido por lei, mas certamente não é ético ainda, né? Mais uma, Comando Astar, mais uma seita. Baseia-se em supostos contatos realizados entre humanos e extraterrestres chamados Astacheran, né? Inclusive esse nome Astar, se não me engano, pertence a uma deusa ou é suméria ou é egípcia, não me lembro agora, tá, pessoal? São muitos deuses, são bilhões de deuses. Que seria o grande comandante intergaláctico. Esse pessoal viaja na maionese legal. Incumbido de promover a regeneração da Terra, é um movimento forte na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. A figura de Astar estaria ligada à mensagem de alerta à humanidade. Nos anos 50, segundo os seus seguidores, Astar teria entrado em contato com a Terra para evitar que bombas atômicas destruíssem nosso planeta e colocassem em risco o equilíbrio intergaláctico dessa loucura aí, desses psicóticos aí. Comando intergaláctico, os caras viajam legal na maionese. Portal, né? Projeto Portal. Esse aqui é bem interessante, que vocês vão ver que esse cara ficou muito famoso aqui na televisão brasileira, sabe? Fazendo peripécias aí na televisão, depois sumiu, sabe? Fundou aí uma cidade aí, sabe? Inclusive foi visitado até por um repórter para conhecer o ET Bilu. Lembram do ET Bilu? Pois é, esse cara aqui, cara, enganou muita gente, né? A seita foi fundada há 10 anos em Corguinhos, MS, por Urandi Fernandes de Oliveira. Lembra do Urandi? Pois é, que se considerava um representante dos ETs na Terra. Tem causado grandes estragos na vida de inúmeras pessoas que procuram a busca de curas e contatos com ETs. Diz Rafael Cury, presidente da Associação Nacional dos Ufólogos do Brasil. Quer dizer, aqui um homem sério da ufologia, né? O presidente da Associação Nacional dos Ufólogos do Brasil. Urandi chegou a ser preso sobre a acusação de participar de um esquema de venda ilegal de lotes de terra em Corguinhos. Segundo Urandi, o mundo será castigado por uma grande inundação, mas o lugar em que ele chama de a cidade dos ETs, onde ficam os lotes de terra que ele invadiu, né, estaria imune à tragédia, né? Eu não sei porque ele não inventou uma arca, já que ele acredita nessa merda toda, né? Mais charlatanismo. Mais uma, Lineamento Universal Superior, Luz, com S, criada pela vidente brasileira Valentina Andrade e por seu marido argentino José Tarugui, em Buenos Aires. Segundo eles, só os seguidores da seita seriam salvos do apocalipse, resgatados por naves espaciais. Nos anos 80, Valentina e outros membros do grupo foram acusados de castrar 9 meninos de 8 a 14 anos e assassinar 6 deles, em rituais satânicos, misturando aí, ó, satanismo, ufologia, sabe? Inclusive, a ufologia está dentro do cristianismo. Aonde? Está dentro exatamente do espiritismo, que acredita, e também dos mormons, também que acreditam, né, em vida extraterrestre. Vamos lá, satânicos. Em 1989 e 1993, em Altamira, no Pará, quando invadiram sua residência em Londrina, no Paraná, encontraram várias fitas de vídeos em que ela, em transe, dizia: matem criancinhas, matem criancinhas. Conta Rafael Cury. Presa em 2003, Valentina foi julgada e absolvida por falta de provas. Outros 4 acusados, porém, foram condenados a penas de 35 a 77 anos de prisão. Mais um grupo, mais uma religião, Grupo Rama. Começou no Peru com os irmãos Sisto e Carlos Pérez. Após o desentendimento com o irmão, Carlos mudou-se para o Brasil e criou um braço da seita, o Grupo Amar, Ramá ao contrário. Os irmãos organizavam vigílias para aguardar a chegada de naves alienígenas, afirmavam viajar com frequência a constelação de Órion, onde eram recebidos por ETs. Após denúncias sobre a falsidade deste contato, a seita caiu em ostracismo. Carlos acabou mudando de sexo e Sisto perdeu credibilidade depois de participar de um programa de TV e ser reprovado por um detector de mentiras. As duas vertentes da seita deixaram de existir no início dos anos 90. Uma seita a menos, né? Uma
seita, né, maléfica a menos, uma religião a menos, né, de tantas desgraças de religião que tem na face da terra. Né? E nós que estamos debaixo das piores, né, as abraâmicas, né? Cultura racional, não pense que é ser racional, isso aqui é uma seita, usando também ufologia. Cultura racional, não confunda com ser racional, né? Foi criada por Manuel Jacinto Coelho, olha que merda, tem até meu sobrenome, sabe? Mas não pense, não sou louco igual a ele. Em 1935, no Rio de Janeiro, num centro espírita, viu aí? Num centro espírita no bairro do Meia, nos meios usados para sua divulgação, a cultura racional cita com frequência discos voadores e seres extraterrestres. Considera-se um movimento cultural, não uma seita. Olha, é a mesma coisa que a religião faz com as seitas. Um sistema religioso, quando quer discriminar, dizer que o dele é religioso, logo seita é coisa do mal, do demônio, então acusa a outra religião de seita. A mesma coisa ele faz aqui, ele se diz cultural e não seita. Todo mundo querendo se livrar da seita. Então, para que você saia das seitas, nós, ateus, damos a receita. Então, vamos lá, pessoal. Não uma seita. Nos anos 70 e 80, atraiu milhares de seguidores. Entre eles, o cantor Tim Maia. Né? Tim Maia era muito doido. Que acabou deixando o movimento. Seus princípios se baseavam em um conjunto de livros denominados Universo em Desencanto, considerados por muitos um instrumento de lavagem cerebral. Então aqui só algumas poucas seitas, das milhares de seitas que tem, que se transformam em religião e as pessoas seguem cegamente. Vou mostrar aqui uma coisa aqui interessante para vocês, pessoal. Aqui na minha terra aqui, tem um pastor conhecido do meu primo, né, que meu primo fez teologia, né, tá morando lá em Veneza hoje, né, é um crente teológico no Vale de Merda, sabe, tá morando lá em Veneza porque se encostou no sistema religioso, né, aí tá lá tudo pago pelo sistema religioso, pela igreja, né, se não me engano aí, da vertente aí jesuíta aí, que ele tá, sabe, se não me engano, mas o resultado aqui é o seguinte, esse pastor aqui, João Pereira Gomes Filho, cheguei a vê-lo, mas não conversar com ele. Ele era de uma igreja batista de Manaíra, uma igreja muito grande, onde só vai rico, sabe? Manaíra é um bairro nobre aqui, onde uma tia minha morava, inclusive. Ainda mora outra tia. Mas a mãe desse meu primo não mora mais lá. Resultado, esse pastor aqui fez uma afirmação bem interessante. No ano de 2010, isso aqui está no Jornal da Paraíba, domingo 17 de janeiro de 2010. A afirmação foi a seguinte, ó. Pastor crê em vida inteligente fora da terra. Então esse pastor aqui afirmou crer em vida inteligente fora da terra. Uma atitude corajosa diante dos fiéis, né? Que são fanáticos ali, religiosos. Agora ele, curiosamente, morreu algum tempo depois, de morte súbita. Pouco tempo depois ele morreu, ele faleceu, esse pastor. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero mostrar com isso que o sistema religioso, ele já está bolando meios de tentar explicar as coisas que acontecem normais, passar um cometa, olha, aquilo dali já é o que a Bíblia está prevendo e tal. Então tudo para eles é como se fosse profecias, né? Eles alegam que tudo é profecia, tudo que aconteça, terremoto, maremoto, que sempre aconteceu, um cometa que passe, né, está aí para chegar aí, se não me engano, uma chuva de meteoros aí, sabe? E eles já estão alegando aí que isso é passagens bíblicas lá, é profecia bíblica. Então eles estão usando de tudo isso. Então prevendo, talvez, quem sabe, a possibilidade realmente de se descobrir vida, seja lá qual for o tipo de vida. O pastor aqui afirmou vida inteligente. A igreja, o sistema religioso, nós ufólogos não afirmamos isso. No entanto, ele afirmou, né? Baseado em quê? Né? Baseado em, talvez ali, querendo dar alguma trecho bíblico ali, né? Segundo a interpretação dele. Mas é assim que funciona o sistema religioso. Ele está sempre querendo provar a Bíblia. Toda ela é uma farsa, rapaz. A Bíblia, o dilúvio é a epopeia de Gilgamesh, né? E tantas outras coisas. É baseada ali no Código de Hammurabi. Lá os 10 Mandamentos é o livro dos mortos do Egito, sabe? Tudo baseado em mitologias sumérias, muito mais antigas. O povo hebreu,
nem sabia leitura ainda, nem sabia escrita, quando os sumérios escreveram histórias que foram copiadas por eles, plagiadas. Né? Claro que modificaram alguma coisa, né, para não dar a entender quem era o verdadeiro dono daquelas histórias. Mas é assim que funciona o sistema religioso. Então tudo que tem ali é farsa. A Bíblia, alegada pelos cristãos como sendo a inerrante palavra de Deus, é repleta de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, milhares de intolerância e milhões de contradições. A Bíblia é repleta de contradições. O manual de perversidade que o crente segue é repleto de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e barbaridade. Além de que tem muitas fantasias que o crente acredita, como cobra que fala, machado que voa, peixe que engole gente, árvore que fala, homem que ressuscita, águia que fala, tem dragão de 7 cabeças. Não tem dinossauros, mas tem dragão de 7 cabeças. Estátuas de sal, né? Zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre as águas e jumento que fala. Além de que o Deus onipotente, onisciente, onipresente era muito burro, né? Que dizia que o coelho é ruminante e o morcego é ave, né? Não sabia nem sequer de biologia. Ele não sabia nem no começo, quando criou tudo, né? Que na realidade diz que é onisciente, mas só vai saber das coisas depois que cria. E Deus fez isso. Deus criou as plantas e viu Deus que era bom, só vê depois, né? Inclusive ele criou o sol só no 4º dia, né? Tendo criado a luz no 1º dia, como foi que ele criou as plantas, a fotossíntese, se ele só foi criar o sol no 4º dia? Tudo mistérios de Deus, né? Mistérios da babaquice humana. Homens criam deuses, não deuses criam homens. É por isso que está aí bilhões de deuses espalhados sobre a terra, né? E sempre, nunca se apresentou para todos. Se apresenta para um pau mandado aqui e outro ali. E você, babaca crente, você religioso, que aceita qualquer porcaria, inclusive seitas, né? Inclusive seitas que são religiões, sabe? Mas cuidado para não entrar numa bosta dessa daqui, sabe? Que quando a gente entra com crença, sabe, nas coisas, né? Aí dá errado, sabe? Dá errado. Crença é uma coisa, razão é outra. Saiba dividir, né? Eu sou ufólogo, mas eu jamais vou dizer que existe vida em outro planeta. Sabe por quê? Porque eu não posso provar. Mas, diferentemente do sistema religioso, que alega existir serezinhos imaginários e quer te obrigar a acreditar à força, né? Sendo que nós vamos na raiz da história e desmentimos toda a fantasia bíblica, toda a mentira religiosa, todo o enganamento desse sistema podre e nojento que é o sistema religioso. Sou ateu com muito orgulho, forte abraço a todos e até o próximo vídeo.